Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que se você entrou nesse vídeo não foi por acaso. Deus ele quer te tocar, quer falar com você através desse tema. O tema do vídeo de hoje é Entenda a sua história. No vídeo de hoje, Deus quer falar com aquele que não se acha pertencente a nada e que se recusa a ter uma experiência com Ele porque não compreende ou porque não teve um encontro sincero com Ele ainda, devido aos seus inúmeros questionamentos sobre a existência. Deus não se esqueceu de você, Ele nunca irá. Ele precisa que você entenda hoje a sua história nele, a relação dele conosco e a realidade do céu. Hoje começaremos meditando no primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra. No princípio, a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria até as profundezas e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou da escuridão. A luz se chamou dia e a escuridão noite. No segundo dia, Deus fez um firmamento no meio das águas, que chamou de céu, e ajuntou num só lugar as águas debaixo do céu. Apareceu o chão seco, que deu o nome de terra, e chamou o conjunto das águas de mar. No terceiro dia, criou a vegetação, ervas que semeiam semente por espécies e árvores que dão frutos com a semente por espécies. No quarto dia, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para dominar o dia, o menor para dominar a noite, e também as estrelas. Esse firmamento do céu era para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. No quinto dia, Deus fez encher as águas de seres vivos e ordenou para que as aves voassem sobre a terra. Assim ele criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus os abençoou para que eles fossem férteis e se multiplicassem. No sexto dia, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os animais domésticos e os bichinhos do solo por espécies. Fez também o ser humano à sua imagem. Deu domínio ao ser humano sobre esses animais e deu plantas e árvores com frutos que semeiam semente para alimentá-los. Assim concluiu os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus concluiu o trabalho que havia feito, abençoou e santificou esse dia, pois nele descansou de todo o trabalho que tinha feito como Criador. Então Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então plantou o jardim do Éden no ocidente e colocou o homem que havia modelado para que cultivasse e o guardasse. E deu ao homem esse mandamento: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Deus viu que não era bom o homem ficar sozinho. Então Deus fez ele cair em um sono profundo e enquanto dormia, tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e a deu o nome de mulher, porque ela foi tirada do homem. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aparece uma serpente no jardim e ela convence a mulher a comer o fruto da árvore que Deus os proibiu. E a mulher dá esse fruto também a seu marido. E quando eles comem desse fruto, os olhos dos dois se abrem e eles percebem que estão nus, juntando as folhas das figueiras para cobrir-se. Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 19. Depois ouviram o ruído de Javé Deus que passeava no jardim à brisa do dia.
O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: E quem lhe mostrou que você está nu? Será que comeu da árvore da qual lhe proibi comer? O homem respondeu: A mulher que me destes por companheira, foi ela quem me deu a fruta, e eu comi. Javé Deus disse à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Javé Deus disse à serpente: Por causa do que fez, você será o mais amaldiçoado de todos os animais domésticos e de todas as feras do campo. Terá de se arrastar sobre o ventre e de comer pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela. Eles procurarão esmagar-lhe a cabeça e você tentará morder-lhes o calcanhar. E disse para a mulher: Vou-lhe aumentar muito o sofrimento da gravidez. Entre dores você dará à luz os filhos. A paixão vai arrastá-la para o seu homem e ele a governará. E Javé Deus disse ao homem: Já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore de cujo fruto eu lhe havia proibido comer, por sua causa o solo será amaldiçoado. Para comer você terá de sofrer por toda a vida. Espinhos e ervas daninhas é o que vai produzir, e você comerá as ervas do campo. Você vai ter de comer o pão com o suor do rosto, até voltar para o solo do qual foi tirado. Você é pó e ao pó há de voltar. Fabíola, por que você está me contando a história da criação de Deus e voltou lá no tempo de Adão e Eva? Porque essa história é a sua história, é onde tudo começou. E voltando lá, entenderemos muitas coisas que nos acontecem. E a mente, a forma que o nosso Criador trabalha. Desde o princípio, nós somos complicados, né? Olha Adão e Eva. Deus deu uma ordem clara para os dois, para que não comessem do fruto proibido. E eles preferiram ouvir a alguém desconhecido, uma criatura abominável, que nem tem a natureza de falar, né? Que foi aquela serpente, e desobedecer a Deus. E nós somos muito parecidos com eles. Preferimos seguir, sermos escravos do pecado, vício, da nossa insegurança, medo, ansiedade, do que vai contra Deus, o que vai contra nós e nos leva à ruína, do que seguir a voz de Deus e vivermos os grandes planos dele. E muitas vezes, com certas atitudes, temos o mesmo propósito de Adão e Eva: tentar controlar, conhecer coisas que só Deus controla e sabe. Tentamos conseguir sozinhos o que só com Deus é possível. Então, Fabíola, o que nos faz escutar ao que nos quer mal ou a quem nos quer mal? E não a quem quer o melhor para a gente, tem grandes planos sobre nossas vidas. A confusão mental, sentimental e principalmente espiritual nos faz desmerecer o que Deus quer para a gente. Vamos continuar a história em Gênesis para vocês entenderem onde Deus quer que cheguemos. O homem se uniu a Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim, Abel e Sete. Sete gerou Enós. Enós gerou Cainã. Cainã gerou Malaleu. Malaleu gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. E finalmente Lameque gerou Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava arruinada aos olhos de Deus, cheia de violência. E Deus viu que a terra estava arruinada, pois toda a carne tinha arruinado seu comportamento sobre a terra. Deus disse então a Noé: Para mim chegou o fim de tudo que é carne, pois por causa deles a terra está cheia de violência. Vou arruiná-los junto com a terra.
Então Deus pediu a Noé que construísse uma arca e o deu todo o direcionamento necessário. Deus mandaria um dilúvio sobre a terra para arruinar embaixo do céu todo sopro de vida. Gênesis capítulo 6, versículo 17 até o 22. Tudo o que há na terra vai perecer, mas com você vou estabelecer minha aliança. Você deve entrar na arca com sua mulher e seus filhos e com as mulheres de seus filhos. De tudo o que vive, de tudo que é carne, você deve fazer entrar na arca um par de cada um, isto é, um macho e uma fêmea, para que conservem a vida com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais domésticos, de cada espécie de bichinhos do solo, entrará com você um casal, para que se conservem vivos. Quanto a você, ajunte e armazene todo tipo de gêneros alimentícios. É o que servirá de alimento para você e para eles. E Noé fez tudo exatamente como Deus havia mandado. Durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra e morreram todos os seres vivos que se remexiam sobre ela, inclusive todo ser humano. Ficou somente Noé e o que estava com ele na arca. E as águas predominaram sobre a terra durante 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os seres vivos e animais domésticos que estavam com ele na arca, e soprou um vento sobre a terra e as águas abaixaram. Depois que a superfície do solo voltou a ficar seca, Deus ordenou que Noé saísse da arca com seus filhos e todos os seres vivos que estavam com ele, para um novo começo. Gênesis capítulo 8, versículo 20 até o 22. Noé construiu um altar para Javé, tomou animais domésticos e aves de toda a espécie pura e ofereceu holocausto sobre o altar. Javé aspirou o perfume apaziguador e disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, porque os projetos do coração do homem são maus desde a juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz. Enquanto durar a terra, jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9, versículo 12. Deus disse: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e os arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, e o dilúvio não voltará a arruinar tudo que é carne. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança eterna, aliança de Deus, com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci com tudo o que vive sobre a terra. Vocês sabiam que o arco-íris é um sinal da aliança de Deus conosco? Nós não estamos sozinhos. Deus é muito misericordioso. Ele odeia o pecado que nos afasta dele, mas nos ama imensamente. E ele nunca desistirá de nós. Eu contei essa história inicial da nossa criação para vocês verem que desde o início Deus sempre esteve a nosso favor. Somos nós que nos viramos contra ele. E no Novo Testamento temos ainda a maior prova de amor de Deus por nós, que foi quando ele deu seu único filho para morrer por nós, para a remissão dos nossos pecados. É muito difícil nós acreditarmos em algo que não vivemos ou que não temos experiências de alguém próximo que tenha vivido. Eu sei que talvez você nunca tenha tido uma experiência com Deus, ou essa experiência não tenha sido perceptível para você. Talvez porque seus pais não te ensinaram, não te mostraram a importância, ou talvez porque você tenha sofrido tanto que não entende como existe um Deus que, te vendo passar por tudo isso, não te poupou.
Nós somos chamados a amar a Deus, ter acesso a Ele através da fé, ou seja, acreditar em um Deus que é invisível, mas que se faz presente em nós a cada dia, através do Espírito, e que se importa conosco e pode realizar maravilhas a nosso favor. Não vamos a Cristo para ter uma vida melhor, vamos a Cristo porque Ele é a vida. Uma das maneiras mais fáceis de entender um pouco do papel de Deus em nossas vidas é trazer à memória a relação de como um pai deveria tratar um filho. O seu pai pode te amar o tanto que for, mas se você não estiver preparado, ele não vai te permitir fazer tal coisa. Só depois que você merecer, aprender, esperar, que ele te dará. E às vezes você nem ganhará algo que você tanto quer porque não obedeceu o que o pai te ordenou, porque não está preparado para receber ou porque não precisa disso agora. Deus te ama demais para não cuidar de você. Acreditar vendo é fácil demais. Quero ver você ter que vencer o seu imediatismo, a sua vontade de querer tudo na hora, para esperar algo de Deus que é garantido, mas demanda espera, preparação, fé e obras. E para você que talvez não tenha tido uma experiência boa com seu pai, e talvez foi abandonada pelo seu pai e não consegue entender essa relação de Deus como um pai, tudo o que falta em nós transborda em Deus. O pai que você não teve, Deus pode ser para você. A amizade verdadeira que você nunca teve, Ele pode ser seu melhor amigo. O amor que você não teve, Ele transborda esse amor. A paz que você não encontra no mundo, você encontra no Espírito dele. A falta de identidade, Ele te revela assim que você se vira a Ele. O seu vazio existencial, Ele completa. A falta de incapacidade não importa para Ele, pois Ele é um Deus que capacita os seus escolhidos. A falta de propósito, Ele te revela. E se você se empenha nele, Deus faz transbordar esse propósito nas pessoas. O que está faltando em você, só Deus pode preencher e te dar. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você precisa fazer a sua parte. O mundo não melhorará. Quem deve mudar, fazer diferença e resistir é você. Por isso a importância da presença de Deus em tudo, porque sozinhos não conseguimos. Mas não dá para você acessar a Deus tendo uma experiência com Ele apenas agora, aqui nesta palavra, e nunca mais o procurar. Você tem que começar a fazer da presença dEle uma prioridade diária. Para você entender mais da sua história, comece a entender a mente de quem o criou. E isso você vai conseguir apenas através da Bíblia e da oração diária. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais difícil será ir contra Ele. Uma vida de princípios te traz prosperidade em vários âmbitos, mas uma vida em Cristo Jesus te dá acesso à eternidade. Tudo de ruim que você está passando aqui na terra não será sua realidade no céu. Comece a dar importância para isso agora. Deus nos chama a vivermos aqui na terra com os olhos no céu. Comece a produzir frutos do Espírito agora. Deus não te criou apenas para existir, mas para viver os grandes planos dele. E Ele te recompensará no tempo devido, seja aqui na terra ou no céu. A vida não precisa ser tão difícil assim para você. O jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve. O que você não tem controle para resolver, coloque na mão de Deus. Confie a sua vida a Deus e veja Ele mudar a sua realidade. Segunda carta dos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não perdemos a coragem. Pelo contrário, ainda que nosso exterior vá se desfazendo, nosso interior vai se renovando dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves em comparação com o peso eterno de glória que elas preparam para nós. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas.
Deus essa semana nos chama para inclinarmos para os planos dele e não só para os planos terrenos daqui da terra. Tudo o que é visível é passageiro, tudo o que é invisível é eterno. Como, por exemplo, o reino de Deus, que iremos acessá-lo através da fé. Não é visível, mas será a realidade de todos que creem em Jesus Cristo. Nós precisamos nos atentar à realidade do céu. Como disse aqui na segunda carta aos Coríntios, as nossas tribulações momentâneas são leves em comparação com o peso eterno da glória que elas preparam para nós. Não é brincadeira a eternidade, ela nos aguarda até que deixemos esse mundo, mas só teremos acesso a essa realidade a partir da maneira que nós nos portarmos com a liberdade que o Espírito do Senhor nos deu. O ser humano nasceu para pecar, mas não precisamos viver pecando. Por isso que precisamos de Jesus. Daí conheceremos a verdade que nos libertará. No juízo final, as nossas próprias escolhas e obras serão expostas, julgadas por Deus. O mundo espiritual é real. Alimente o seu espírito através da oração, leitura da palavra e jejum. Teremos acesso à salvação através da Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Eu estou lendo na versão NVI. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 33 ao 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nos dá direcionamentos para nos proteger, pois Deus já sabe o que a quebra de seus princípios irá nos trazer. Você quer parar de sofrer? Entenda como seu Criador trabalha. Isso você só entenderá lendo a Bíblia. A Bíblia é o manual de instrução de vida diário. Todo dia que eu leio, eu tomo um tapa na cara, porque ela nos vivifica, nos ensina muito. Não dá para acessarmos a Deus se nem conhecemos. Cumpra o que está escrito lá para você ver. A sua realidade mudará drasticamente. Talvez de início você não verá nada se movendo externamente, mas dentro de você, você vai vencer tanta coisa, tanta insegurança, medo, ansiedade, que você nunca mais se permitirá voltar para a mesma situação que você se encontrava. Se você acha que ele não existe, prove Deus. O peça uma confirmação. Deus, ele tem misericórdia de nós. Quer ver Deus mudar a sua realidade? Abra sua Bíblia e comece a meditar nela. Comece a ler e imaginar o que você está lendo. E escolha um versículo que mais te impactar, que mais te tocar. E traga ele à memória todos os dias e peça a Deus. Meu Deus, da mesma forma que o Senhor abençoou o personagem bíblico que está aqui, da mesma forma que está escrito, mude a minha realidade através dessa palavra. E comece a se mover em torno dela. Deus me mostrou na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, sobre o meu propósito, que era dedicar a ler, encorajar e ensinar. E é o que eu estou fazendo desde então. E Deus não tem me desamparado nesse chamado. E Ele lançou sobre a minha vida outras palavras que eu acredito. E eu sempre lembro Ele nas orações, porque eu sei que será realidade. E eu acredito que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Deus está te chamando hoje a acreditar e se mover em direção a isso, para que Ele mude a sua realidade.
Busque a sua direção divina. Eu não vejo muito se movendo com os vídeos que eu gravo agora, mas eu tenho fé, a certeza que Deus não me usaria à toa. Essa mensagem está chegando a alguém no tempo exato que ela precisa. Está alimentando a fé dela e Deus mudará a realidade de muitas pessoas se elas trouxerem ao coração, colocarem fé na palavra que elas ouvirem, que Deus me usa para falar. Esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover neste projeto. Deus só precisa da sua fé para fazer coisas inacreditáveis a seu favor. Na Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, se nós dissermos a uma montanha para ela se deslocar, ela sim fará. E nada será impossível. E que através da fé você produza obras, bons frutos dela. Para finalizarmos, Oséias capítulo 11, versículo 7 até o 11. O meu povo é apóstata, é chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. Como poderá eu abandoná-lo, Efraim? Como haveria de entregar você a outros, Israel? Será que eu poderia tratá-lo como Adama? Eu poderia tratá-lo como a Zeboim? Meu coração salta em meu peito, minhas entranhas se comovem dentro de mim. Não me deixarei levar pelo ardor de minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não um homem. Eu sou o santo no meio de você, e não o inimigo devastador. Eles seguirão a Javé, e Javé rugirá como um leão. E quando ele rugir, seus filhos virão do ocidente, lá do Egito. Eles virão voando como pássaros, como pombos, eles virão do país da Assíria. Então eu os farei morar em suas próprias casas, oráculo de Javé. Deus nunca desistiu de você, Ele nunca desistirá. É você que desiste de você mesmo, se entregando a tudo que vai contra Ele, ou tentando fugir do chamado dele na sua vida. Mais uma vez eu te falo, reflita sobre a sua existência. Você realmente acha que Deus te criou para sofrer, que Deus não tem um propósito maior na sua vida? Se você acha isso de Deus, você ainda não conhece o Deus que você serve. Porque Deus, Ele nos chama a sairmos da escravidão dos nossos pecados e da nossa mesmice para vivermos os grandes planos dele. Ele nos ensina até que tenhamos um coração semelhante ao dele para gerar obras que reflitam nas pessoas. A única maneira de você mudar a sua mentalidade sobre a sua existência é conhecendo a palavra de Deus. A partir daí, você se encontrará e se aproximará cada vez mais dele. Quando nós entendemos que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para assim reconhecermos as coisas que Deus gratuitamente nos concedeu e que somos templo de Deus, começamos a não só darmos importância às coisas de Deus, mas a nos valorizarmos também. Já não nos entregamos a qualquer coisa e pessoa. O que não nos acrescenta já não é mais interessante. Começamos a ter a certeza do que somos e não do que o mundo nos direciona a ser. Esteja aberto para ter uma experiência real com Deus. Quando você olhar o arco-íris, lembre-se que você não está sozinho. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Você sentiu que Deus falou com você com a palavra de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a semana de vocês.